Você já percebeu como muitas pessoas trabalham muito, se esforçam todos os dias e mesmo assim sentem que a vida não sai do lugar? Acordam cedo, passam o dia inteiro ocupadas, resolvendo problemas, cuidando da casa, do trabalho, das contas, e no final do dia sentem apenas cansaço e preocupação. Parece que estão sempre correndo atrás de algo, mas nunca chegam onde gostariam. A verdade é que muitas vezes o problema não está na falta de esforço. O problema está na falta de direção. A vida fica pesada quando a pessoa vive apenas reagindo ao que acontece. Quando acorda sem saber exatamente o que precisa fazer primeiro, quando resolve tudo ao mesmo tempo, quando vive apagando incêndios o dia inteiro. Isso cria uma sensação constante de desordem. A mente fica cansada, o coração fica ansioso e a pessoa começa a sentir que perdeu o controle da própria vida. Organizar a vida não significa fazer tudo perfeito. Também não significa ter uma rotina rígida onde nada pode mudar. Organizar a vida significa ter clareza. Significa saber o que realmente é importante e colocar energia nas coisas certas. Quando existe clareza, as decisões ficam mais simples. A pessoa deixa de viver no piloto automático e começa a viver com intenção. Uma das primeiras coisas que ajudam a organizar a vida é desacelerar por alguns minutos e olhar para a própria realidade com sinceridade. Muitas pessoas evitam fazer isso porque têm medo do que vão encontrar. Preferem continuar ocupadas o tempo inteiro. Mas a verdade é que a mudança começa quando a pessoa para e pergunta para si mesma o que realmente está fora do lugar na minha vida. Pode ser o trabalho que está consumindo toda a energia. Pode ser as finanças que nunca parecem se organizar. Pode ser a saúde que foi ficando para depois durante anos. Pode ser o relacionamento com a família que perdeu espaço na rotina. E quando a pessoa identifica uma área que precisa de cuidado, ela já deu o primeiro passo para a transformação. Depois disso vem algo que parece simples, mas muda tudo: definir prioridades. Muitas pessoas tentam mudar tudo ao mesmo tempo e acabam desistindo no meio do caminho. A mente humana funciona melhor quando existe foco. Escolher uma área da vida para melhorar primeiro ajuda a criar consistência. Quando uma pequena parte da vida começa a se organizar, outras áreas naturalmente começam a melhorar também. Outro passo importante é aprender a planejar os dias de forma simples. Não precisa ser algo complicado. Basta reservar alguns minutos para pensar no que realmente precisa ser feito naquele dia. 3 ou 4 tarefas importantes já são suficientes. Quando a pessoa acorda sabendo o que precisa fazer, ela não perde energia decidindo o tempo todo qual será o próximo passo. A mente fica mais leve e o dia flui melhor. Também é importante aprender a respeitar limites. Muitas pessoas se sobrecarregam porque dizem sim para tudo. Aceitam mais responsabilidades do que conseguem carregar. Aos poucos a agenda fica cheia, o corpo fica cansado e a mente fica estressada. Organizar a vida também significa aprender a dizer não para aquilo que não é prioridade. Outra parte essencial da organização da vida é cuidar do tempo. O tempo é o recurso mais valioso que existe. Dinheiro pode ser recuperado, objetos podem ser substituídos, mas o tempo não volta. E quando a pessoa começa a observar para onde o tempo está indo, muitas coisas ficam claras. Horas gastas com distrações, preocupações desnecessárias ou atividades que não trazem nenhum crescimento. Pequenas mudanças no uso do tempo podem transformar completamente a rotina. Além disso, existe algo que muitas vezes é esquecido quando se fala em organização ou descanso. Muitas pessoas acreditam que para organizar a vida precisam trabalhar cada vez mais.
mas sem descanso o corpo se desgasta e a mente perde clareza. Descansar não é perda de tempo. Descansar é parte do equilíbrio. Uma mente descansada pensa melhor, toma decisões melhores e consegue enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Outro ponto que faz grande diferença é aprender a cultivar gratidão. Quando a mente está focada apenas no que está faltando, a vida parece sempre pesada. A gratidão muda a forma como a pessoa enxerga o próprio caminho. Ela começa a perceber pequenas conquistas, pequenas melhorias e pequenos sinais de progresso. Isso traz motivação para continuar caminhando. Também é importante lembrar que mudanças verdadeiras não acontecem de um dia para o outro. Muitas pessoas começam animadas, fazem grandes planos e depois de algumas semanas desistem porque não viram resultados imediatos. A transformação real acontece com pequenas ações repetidas todos os dias. Um pequeno passo hoje, outro pequeno passo amanhã, e assim a vida começa a tomar uma nova direção. Organizar a vida é um processo. É como cuidar de um jardim. Não basta plantar uma vez e esperar que tudo floresça sozinho. É preciso cuidar, observar, ajustar e continuar plantando boas sementes. Com o tempo, aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. O que parecia impossível começa a se tornar possível. Quando a pessoa decide viver com mais consciência, mais disciplina e mais propósito, ela começa a perceber algo interessante. A vida deixa de ser apenas uma sequência de problemas e começa a se tornar uma jornada de crescimento. Cada dia passa a ter significado. Cada escolha passa a ter direção. Não existe uma fórmula mágica para transformar a vida. O que existe são princípios simples que funcionam quando são colocados em prática. Clareza sobre prioridades, organização do tempo, cuidado com a mente, respeito ao descanso e pequenas ações consistentes. Esses elementos parecem simples, mas juntos têm o poder de mudar completamente o rumo de uma vida. Talvez hoje a sua vida pareça confusa, cansativa ou desorganizada. Talvez existam preocupações que parecem grandes demais. Mas toda transformação começa com uma decisão pequena e silenciosa. A decisão de parar por um momento, olhar para a própria vida e escolher caminhar em uma nova direção. Quando você começa a dar passos conscientes, mesmo que pequenos, algo começa a mudar dentro de você. A mente fica mais tranquila. As decisões ficam mais claras. A sensação de controle volta aos poucos. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar apenas um desafio que pode ser enfrentado um dia de cada vez. Organizar a vida não é sobre ser perfeito. É sobre aprender a caminhar com intenção. É sobre construir uma rotina que sustente aquilo que realmente importa. E quando essa base começa a se formar, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser um caminho com propósito, paz e direção.